Irmãos amados, vamos agora ministrar a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um trecho da palavra do Senhor, alguns versículos que se encontram no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Vamos ler alguns versículos salteados, começando pelo versículo 3. Então diz assim o Senhor, livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 3. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Versículo 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. 8, versículo 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te atemorizes. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, lemos a tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Sabemos que tu és Deus poderoso e fiel, Senhor, para vir agora sobre as nossas vidas, Senhor, para falar conosco, Senhor, para, Senhor da glória, Pai, nos mostrar coisas grandes e firmes que nós ainda não conhecemos, Altíssimo Deus. Revela a tua igreja, Senhor. Revela-te a este povo, labassubianda, labachuricanda, labacheias, bicandalaias, suriaias, serebicandalaias. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Enche-nos com teu Espírito Santo agora, Senhor. Manifesta-te em nós através da tua palavra, Senhor. Enche-nos, Senhor, da glória de poder, porque a tua palavra é poder, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a minha mente, o meu coração, os meus ouvidos sejam tomados por ti agora, Senhor. Toma-me, Senhor. Toma-me no teu Espírito Santo, Senhor. Arranca de mim tudo aquilo que é meu, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, de toda a terra, Pai, que impediria, Senhor, do teu poder se manifestar através dessa palavra, Senhor. Pai, faz segundo o teu propósito nas nossas vidas, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, o Filho de Deus. Então eu sei que tu me ouves, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado para todo sempre sobre a tua igreja. Aleluia, graças a Deus. Diga aí onde você está, graças a Deus, aleluia. Irmãos, mais uma vez vemos aqui uma palavra poderosíssima do nosso Deus, né? Vemos aqui o Senhor Deus falando, né, nos últimos momentos de vida de Moisés, né? Moisés já estava ali com 120 anos de idade e Moisés estava já, né, pronto para ser recolhido pelo Senhor. E Deus anunciou isso a Moisés, né? Deus anunciou que ele seria ali sepultado, seria levado para junto dos pais dele, né? E que Josué, aquele que tinha ali defendido as coisas que são de Deus, 40 anos antes, perto de 40 anos antes, ali quando o povo de Israel já chegou à cidade de Cades Barneia, Josué, aquele que defendeu o Senhor, iria ser usado por Deus para levar o povo a grandes vitórias, né? E conquistarem ali a terra que Deus havia prometido a Moisés e também a toda a nação de Israel. O Senhor Deus estava anunciando ali a Moisés, né, que ele estaria ali fazendo esta obra, que Deus estaria motivando esta obra, que Deus estaria ali fazendo com que esta obra acontecesse através de Josué. E as palavras que Deus dava e mostrava e dizia para que Moisés falasse a Josué eram palavras de extremo poder, eram palavras, né, de extrema motivação para que Deus ali pudesse ser exaltado e glorificado através das inúmeras batalhas que o povo de Israel iria participar. Quando você ouve o Senhor falando assim, né? Deus falou, chama Josué e fala para ele, né? O Senhor é quem vai adiante de ti.
Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Irmãos, eu sei que você inúmeras vezes já deve ter ouvido, né, as palavras motivacionais que Deus dava ali a Josué, né, quando, né, através de Moisés aqui, depois no primeiro livro de Josué, quando Deus fala explicitamente a Josué, dizendo ali quase que as mesmas coisas, mas eu gostaria de chamar a atenção, para aquilo que Deus faz através das nossas vidas, para aquilo que Deus faz através da tua vida. O Senhor não te deixará e não te desamparará. Por mais difícil que esteja a sua situação nos dias de hoje, por mais difícil que esteja a sua luta, o Senhor não te deixará. Você, né, pode tranquilizar o seu coração em relação a isso, porque muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã, muitas pessoas não sabem, né, o que acontecerá, né, depois que essa crise toda passar, mas entenda que o Deus que cuidou de você até hoje é o mesmo Deus que continuará cuidando de você, né, e fará com que você seja guardado e protegido por Ele. Se nós olharmos esta palavra, eu gostaria que você, juntamente comigo, meditasse mais uma vez no versículo número 8, quando o Senhor fala assim, né, quando Moisés falou para Josué, o Senhor é quem vai adiante de ti. Será que você acredita nesta palavra? Que o Senhor vai adiante de você? Será que você acredita nesta palavra? Que o Senhor é aquele que promove tudo aquilo que tem que acontecer na sua vida, né, de forma inequívoca, né, e de forma justa? Será que você acredita nesta palavra? Que o Senhor estará sempre à tua frente, conduzindo e te levando pelo caminho pelo qual você necessita ir? Eu creio que você acredita. Nós só precisamos nos lembrar desta palavra. Nós só precisamos nos lembrar, né, no dia de hoje, que o Senhor vai adiante de nós, que nós não pereceremos, que o Senhor estará cuidando da nossa vida, como Ele cuidou até o dia de hoje. Será que Deus cuidou da tua vida até o dia de hoje, e a partir de hoje Ele não vai cuidar mais? Jamais Deus agiria desta forma, muito pelo contrário. As promessas de Deus são essas mesmas promessas que Deus deu a Josué quando disse que ele vai adiante dele, que ele iria adiante de Josué e que ele seria com Josué. O Senhor é contigo. O Senhor habita dentro de você. O Senhor é o seu guia, o Senhor é o seu condutor. O Senhor é aquele que promove, né, as coisas maravilhosas dele na sua vida, para que você possa ser um grande e maravilhoso instrumento de Deus para as pessoas que estão ao seu redor, assim como Josué foi. Josué foi um homem conquistador, né, irmãos? Quantas batalhas Josué lutou e quantas vitórias Deus deu a Josué? Todas, né? Todas as vitórias que Josué necessitou, Deus deu, né? Todas as vitórias que Josué ali precisou, Deus deu. E é assim conosco também. Se nos momentos de fraqueza que nós temos, o Senhor segura a vitória, como fez ali em alguns momentos, né, para Josué, né? Em algum momento, quando você desperta mais uma vez para a presença do Senhor, para a força do Senhor, né, para acreditar que a palavra dele jamais deixará de se cumprir na sua vida, você alcançará também dele a vitória. Todas as vitórias. Eu diria para você que o povo de Deus, ele jamais é derrotado. Ele pode lutar com grande ímpeto, mas se ele estiver na presença de Deus, a vitória é certa. E aí começa aquela história, né, irmãos? Começa aquela história que você já conhece, né?
de nós estarmos na presença de Deus, de nós fazermos a vontade de Deus, de nós, né, deixarmos que Deus seja, né, aquilo que de mais importante nós temos na nossa vida, né? Quantas vezes Deus falou desta forma para nós, e quantas vezes o povo de Deus se esquece disso, porque talvez a fé seja pequena, ou talvez, né, as forças sejam poucas no momento de luta, porque o povo tem se mostrado fraco. Conforme diz a palavra, né? Se te mostrares fraco no dia da angústia, terás pouca força. Nós temos que nos mostrar fortes. Fortes no dia da angústia, fortes no dia da alegria, fortes a todo instante, porque o nosso Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, temos que aprender a nos lembrar da palavra, para que a palavra seja o nosso conforto, para que a palavra seja algo que tem força espiritual na nossa vida. Imagine você estando fraco na sua luta. Imagine você estando ali em dúvidas, né? Se você vai pegar o Covid, se não vai pegar o Covid, se, né, preocupado com o seu trabalho, se vai ter ou não vai ter, né? Imagine você, no meio das suas preocupações, você ouve a palavra do Senhor dizendo: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes, diz o Senhor. Eu creio que nós seremos, todas as vezes que nós lembramos desse trecho da palavra, nós somos edificados, fortalecidos, nos levantamos, revigoramos as nossas forças, para que nós possamos o quê? Estar de pé, para lutarmos as nossas lutas, para vencermos as nossas vitórias, né? Porque esse é o destino do povo de Deus, vencer, né? Ser vencedor, esse é o destino de Deus para a sua vida, você ser vencedor. E se você não se apegar na palavra, se você não se apegar nas promessas, será muito mais difícil, porque a normalidade, porque as situações naturais que deveriam acontecer com a nossa vida, né, elas dizem determinadas coisas, mas o poder de Deus e a palavra de Deus revoga tudo aquilo que a naturalidade possa dizer. Você tem que acreditar nisso. Se você não acreditar num Deus sobrenatural, você não acredita no Deus de Israel. Se você não acreditar, né, que a história, que muitas vezes, né, as pessoas, a sua família, escrevem para você, elas não têm valor, porque Deus é quem tem autoridade para escrever a tua história. E aí, a história que Deus escreve é uma história de milagres, é uma história de transformação, é uma história que o mundo se surpreende quando vê o resultado, né, daquilo, né, que Deus faz nas nossas vidas. E eu sempre falo assim, né, o povo de Deus, ele tem assim uma grande virtude sobre si, né? O povo de Deus, imagina uma pessoa que você conhece e ela não tem notícias de você por 5 anos. Quando ela tiver notícia de você daí a 5 anos, essas notícias vão surpreender essa pessoa. E essa pessoa não vai compreender por que e como aconteceram aquelas situações que te trouxeram tanta vitória, que te trouxeram tanta transformação, que te trouxeram tanta paz, que te trouxeram tanta alegria. As pessoas não vão compreender, muitas vezes, né, como você saiu ali do fundo do poço, aonde você se encontrava, e a história que a pessoa conhecia de você era você dentro do fundo do poço. E depois passa um tempo, ela te vê completamente diferente, ela não consegue compreender como aquilo pode ter acontecido, porque afinal você estava no fundo do poço, sofrendo, sem perspectivas. Mas o nosso Deus é quem escreve a nossa história, né?
O nosso Deus é quem escreve a tua história. É Ele quem escreve a tua história, né? Se alegre aí, dê um sorriso aí, né? Ele é que escreve a tua história, né? Não é a naturalidade, não é aquilo que está ao teu redor que escreve a tua história, né? É conforme diz a palavra do Senhor, né? Que Deus tira o homem do monte de lixo, né? E o faz assentar ao lado de príncipes, né? Do monte de lixo, Deus te traz, Deus te tira e Deus te faz assentar ao lado de príncipes. Esse é o poder transformador do Senhor para a sua vida e para a minha vida. E essas surpresas, elas deverão acontecer, né, de tempos em tempos, né? E aí se ficar mais 5 anos sem te ver, quando te ver de novo, vai se surpreender de novo. E vai falar, não, mas o que é isso? Né? Como pode ter acontecido isso? A gente, irmãos amados, nós que servimos a Deus, vivemos de milagre em milagre. Vivemos usufruindo das promessas maravilhosas de Deus para as nossas vidas. Nós devemos sempre, irmãos amados, olhar para Deus e nos momentos de luta, que são muitos na nossa vida, né? Nós nos consolarmos simplesmente com a presença dele na nossa vida, porque se ele está presente na nossa vida, com certeza ele fará, e fará grandes coisas para que nós saiamos das nossas lutas com vitória. Se a sua luta hoje é intensa, creia que teu Deus já determinou a vitória lá na frente. Você não está vendo, né? Você não está enxergando, né, a tua vitória, mas Deus já determinou a tua vitória. Deus já determinou aquilo que irá acontecer contigo lá na frente, né? E as coisas que vêm de Deus, elas são sólidas, né? Elas não são passageiras. Todas as vezes que Deus determina algo na nossa vida, Deus determina algo sólido, né? É conforme, né, aquela parábola que Jesus nos deixou, né? Aquele que confia na palavra do Senhor e a pratica, é como o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio o vento, né? E nada pôde abalar a estrutura daquela casa, porque ele estava alicerçado sobre a rocha, né? Aquele que ouve a palavra do Senhor e a segue, esse é quem construiu a casa sobre a rocha. Algumas vezes você vai, né, se pegar questionando determinados valores que Deus deixou na Bíblia. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes você me ouviu falar de determinados valores de Deus e que esses valores hoje são questionáveis, né? São questionados, melhor dizendo, não são questionáveis porque a palavra de Deus não é questionável, mas os valores são questionados pelo próprio povo cristão. Por quê? Porque estão vivendo algo que não é de Deus. Estão vivendo a ilusão e a mentira. Estão vivendo aquilo que engana, que destrói, aquilo que, né, Deus não determinou na sua palavra. E você não se engane, porque Satanás virá sobre você tentando te persuadir a tomar determinadas atitudes que vão contra a Bíblia, porque a sociedade, a cultura, porque as pessoas estão pensando desta forma agora. A modernidade, né, os costumes modernos, né, a nova visão da sociedade, nada disso anula a palavra de Deus, muito pelo contrário, Deus anulará tudo isso com o poder da sua palavra. Você vai ver aquele que defendeu cabalmente as coisas que são do mundo, você vai ver, né, como ele será destruído. Você vai ver que ele será como palha, né?
palha que é levada pelo vento, diz a palavra do Senhor, né? Então você esteja firme. Você esteja firme no conhecimento, na sabedoria. Você esteja firme ali defendendo os valores de Deus, principalmente na sua casa. Porque quantas vezes as pessoas estão defendendo os valores de Deus na igreja, né? Estão defendendo os valores da igreja, né? Próximo dos irmãos da igreja, mas tem que ser, o primeiro lugar a ser defendido é a sua própria casa, onde os valores de Deus devem ser ali pregados e seguidos, né? E seguidos. Não minta para você mesmo. Não viva uma vida de mentiras para você mesmo, né? Onde você fala uma coisa e pratica outra. Não deixe isso acontecer na sua vida, porque com certeza quem perderá é você, que com certeza quem não conquistará as coisas de Deus será você, que com certeza, né, quem ficará devendo ao Senhor será você, porque com certeza quem será levado para o deserto será você para aprender a honrar Deus, aprender a respeitar Deus, aprender a obedecer Deus. O Senhor Deus, né, já ministramos na semana passada, eu creio que foi semana passada, não lembro direito, sobre ali a intenção de Moisés quando estava lendo novamente ali a lei de Deus, e Deus estava dizendo para Moisés algo muito interessante nesse capítulo que nós lemos aqui, o capítulo 31, né? Se você ler ele inteiro, né, você vai ver assim, o 31, 32, você vai ver assim, revelações maravilhosas de Deus, né? As preocupações de Deus, né? Como Deus se preocupa com o seu povo, né? Como Deus se preocupa com a sua igreja, como Deus se preocupa, né, em cumprir a sua palavra. E Deus estava dizendo a Moisés, Moisés, olha, fale para Josué que eu vou levar ele a entrar na terra prometida, né? Então, conforme Deus disse, né? Ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os fará herdá-la. Veja, irmãos, veja, Deus falou, e iria se cumprir tudo aquilo que Deus falou. Deus estava ali para executar o seu plano maravilhoso. Deus estava ali para executar, né, a sua promessa, cumprimento da sua promessa maravilhosa no meio do povo de Israel. E olha só as preocupações do Senhor. O Senhor disse, né, mais para frente, na palavra dele, né, Deus disse assim, ó, ordenou-lhe Moisés dizendo a Josué, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, ou no ano do perdão das dívidas, né, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Vemos aqui o versículo 10 e o versículo 11. As preocupações de Deus, olha, falou assim, ó, a cada 7 anos, vocês leiam a lei novamente. Né? Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Olha a preocupação do Senhor, irmãos. Você tem feito isso? Você tem ministrado o cumprimento da palavra de Deus na sua casa? Você tem ministrado a palavra de Deus na sua casa? Você tem citado versículos bíblicos aí na sua casa? Você tem sido um instrumento de Deus na sua própria casa para propagar aquilo que ele ordenou que se fizesse no meio do povo de Israel? Cada 7 anos, né, Josué
e depois aqueles que vieram depois de Josué deveriam ler na festa de tabernáculos toda a lei de Deus dada a Moisés. E o Senhor falou para todos ouvirem, homens, mulheres, meninos, estrangeiros. Todos devem ouvir a palavra, e depois ele justificou dizendo assim, para que seus filhos que não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor nosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra do qual ides passando o Jordão para possuir. O motivo estava aí, para aqueles que não soubessem, aprendessem. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra do Senhor. Para que nós aprendamos tudo aquilo que é de Deus. Para que nós aprendamos o que está no coração de Deus. Para que nós aprendamos como viver ao lado de Deus. Para que nós aprendamos, né, tudo aquilo que Deus deseja que nós conheçamos. Quantas vezes, assim, a gente olha para a palavra de Deus e algumas coisas passam desapercebidas, mas eu diria para você que, né, essas coisas não devem passar desapercebidas por você. Estava no coração de Deus, estava no coração do Senhor, e o Senhor despejou o seu coração ali, ordenando que acontecesse isso, porque Deus sabia, né, que a palavra se perderia, que o conhecimento se perderia, porque Deus sabia que o conhecimento, ele seria ali desvirtuado, às vezes corrompido, né, pela falta de sabedoria ou entendimento. A falta do conhecimento da verdade faz com que as pessoas sigam mentiras. Quando você conhece a verdade, fica mais fácil você seguir a verdade. Quando você não conhece a verdade, facilmente você seguirá uma mentira. E Deus estava preocupado com isso. Quando ordenou, olha, vocês vão entrar, mas não se perca tudo aquilo que já foi feito. Mas não se perca tudo aquilo já que Deus ordenou. Mas não se perca tudo aquilo, né, que Deus falou, né, que Deus ensinou. Não se perca tudo aquilo que Deus deseja que o povo faça ou que o povo cumpra. Nós devemos nos lembrar disso, né? A gente lê a Bíblia, né? E quantas vezes eu já li o mesmo texto, muitas vezes, somente os evangelhos, né? Quantas vezes a gente lê os evangelhos e a gente sabe que já leu, mas a gente começa a ser ali tocado, a palavra se renova dentro de nós, né? Deus nos faz lembrar de coisas maravilhosas, nos revela coisas que nós ainda não tínhamos ali pensado ou conhecido em determinada palavra. Quantas vezes, né, nós temos que olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus e renovar ali o nosso entendimento, renovar ali o nosso conhecimento, para que as coisas são de Deus sejam mais fortes, né? Deus falou, olha, fala, né? Olha, fala, né? Fala de coisas que são de mim. É necessário. Sim, é necessário que você se posicione em relação a isso, começando na sua casa, para que as coisas de Deus aconteçam e aconteçam de forma eficiente e definitiva. Ao mesmo tempo que Deus estava ali falando para Moisés daquilo que ele faria, porque Deus prometeu, Deus estava falando para Josué que ele seria com ele e que ele conquistaria muitas coisas. Ao mesmo tempo, nesse capítulo 31, Deus disse palavras muito tristes e duras. Ao mesmo tempo, nesse capítulo 31, eu creio que o coração de Deus começou a chorar
Eu creio que começou, o coração de Deus estava apertado por aquilo que ele falou, quando Deus falou ali a Moisés no versículo 16 e também no versículo 20, quando Deus falou assim: olha, disse o Senhor a Moisés, eis que estás para dormir com teus pais, e esse povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai. E me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Que coisa terrível, sabe, irmãos? Que palavra dura, cheia de dor. Deus falando: olha, Moisés, você vai morrer, mas esse povo vai se prostituir, ele vai me deixar, ele vai anular a aliança que eu fiz com ele. Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. O Senhor Jesus que disse que, aquela celebração estava simbolizando a nova aliança no sangue de Jesus. Aliança, compromisso, né? O que é uma aliança, irmãos? Eu faço uma aliança com fulano de tal. Eu me alio, né? Eu me junto, né? Ele me ajuda e eu ajudo ele, né? Isso é uma aliança. E Deus havia prometido tantas coisas boas ao povo de Israel, fazendo uma aliança. Inicialmente, uma aliança de sangue, através da circuncisão, a circuncisão do povo de Deus, que foi estabelecida ali por Abraão. Uma aliança de sangue. Deus havia prometido a Abraão que ele seria uma grande e maravilhosa nação. Assim como Deus prometeu ao povo de Israel ser o seu Deus, proteger, guardar, abençoar, conforme as grandes promessas ali que nós ministramos na semana passada, eu creio, no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Você não pode anular esta aliança. Não anule a aliança de Deus na sua vida. Não anule os compromissos de Jesus com a sua vida. Não anule a nova aliança no sangue de Jesus, que perdoou os nossos pecados, que nos religou a Deus, que nos colocou diante de Deus novamente, sem barreiras, sem impedimentos, Hoje nós podemos entrar na presença de Deus em nome de Jesus. E tudo se abre, O véu foi rasgado para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus e falar com Ele e ouvir a voz dele, conforme somente o sumo sacerdote podia, na época antes de Jesus Cristo. Nós não podemos anular esta aliança, a nova aliança, porque se existe uma aliança, se Jesus falou, esta é a nova aliança no meu sangue, significa que Deus tem compromissos conosco, mas nós também temos compromissos com Deus, por isso é uma aliança. Nós devemos ser fiéis ao Senhor, cumprir a nossa parte na aliança, para que a parte de Deus seja cumprida na nossa vida também, por causa da aliança. E Deus é fiel para cumprir toda a sua parte da aliança. Deus estava triste falando a Moisés que este povo anularia a aliança que eu fiz com ele. E Deus disse a Josué depois, aliás, Moisés disse a Josué ainda no versículo 20, quando eu os tiver introduzido
Deus falando melhor, quando eu os tiver introduzido na terra onde manam leite e mel, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comido com fartura e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. Mais uma vez, Deus falou a Moisés, Deus falou a Josué, que quando eles tivessem conquistado tudo aquilo que eles deveriam conquistar, porque Deus prometeu aos antepassados daquelas pessoas, eles se fartariam e se prostrariam e adorariam outros deuses, rejeitando a Deus, o Senhor, quebrando a aliança que Deus fez com eles. É assim, irmãos. Aí você pensa assim, mas o que tem a ver essa palavra com os dias de hoje? Irmãos, existem muitos deuses nos dias de hoje. Se você olhar para o mundo, você vai encontrar inúmeros deuses. Inúmeros deuses. Deus do dinheiro. O Deus da pornografia. O Deus do adultério. O Deus da frieza espiritual. Toda a sorte de deuses as pessoas estão cultuando. O Deus do sal, o Deus do muro, o Deus da vassoura, o Deus da ferradura. As pessoas estão acreditando em qualquer coisa. Estão desprezando o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, como sempre desprezaram. Como sempre desprezaram. A sociedade não tem interesse em ter Deus participando da sua vida. Se afastaram de Deus, se prostraram aos inúmeros deuses e vão viver as consequências da sua atitude. E vão viver as consequências de tudo aquilo que estão praticando. Entenda, quando você se afasta de Deus, entenda que quando você se dispõe a sair da presença de Deus, a aliança que Deus tem contigo é quebrada. Principalmente você que conhece o Senhor. A aliança de Deus é quebrada. Deus passa a não ter compromisso nenhum contigo, porque você não tem compromisso com Ele, não tem compromisso nenhum contigo, Ele não precisa ter compromisso nenhum, porque não existe mais a aliança. Você está compreendendo isso? É uma situação natural. Não existe mais a aliança, então não existe mais o compromisso. Não existe mais o compromisso de Deus com o pecador. Não existe mais compromisso de Deus em cuidar daquele que é desobediente. Não existe mais compromisso com Deus de fazer com que as pessoas tenham paz naquele que é desobediente, naquele que sai da presença de Deus, naquele que se afasta de Deus. Não tem compromisso de Deus mais. Conforme ele disse aqui, triste eu penso, coração apertado, dizendo, olha, eu vou fazer tudo isso porque eu prometi, mas eles vão se desviar de mim, vão rejeitar a mim e vão anular a minha aliança. Na Santa Ceia, hoje nós vamos confirmar a nossa aliança. Você vai confirmar a tua aliança na Santa Ceia do Senhor hoje. Você vai dizer, Senhor, Tu és o meu Senhor. Senhor, eu tomo posse do Teu sacrifício, da Tua obra na cruz, eu tomo posse das Tuas promessas maravilhosas para a minha vida. Você vai hoje ratificar no mundo espiritual e você vai dizer, eu sou do Senhor, Deus, o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. Você vai dizer isso ao mundo espiritual, você vai dizer isso ao mundo espiritual, para os anjos no céu ouvirem, para os demônios no inferno ouvirem, para aqueles que são das trevas, para aqueles que são da luz ouvirem. Você vai propagar isso no mundo espiritual hoje, que você é do Senhor Jesus e que jamais você anulará a aliança que Deus tem contigo.
Eu creio que você vai fazer isso esta manhã. Eu creio que você vai fazer isso para a alegria do coração de Deus e para que a vitória de Deus permaneça sobre a tua vida. Eu creio que você vai fazer para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado na tua vida e para que você conquiste de Deus tudo aquilo que Ele tem para te dar. Deus é quem vai adiante de você. Ele é contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te atemorizes, porque o Senhor estará cumprindo tudo aquilo que Ele tem que cumprir na sua vida. Porque existe uma aliança entre você e Deus. Existe uma aliança entre você e Deus. Então se alegre, né? Então salte de alegria. Então, né? Se fortifique. Se fortifique. E quando o pecado vier bater a sua porta, você se lembre que você tem uma aliança com Deus. E essa aliança impede, né, que você peque. Porque esta é a sua parte na aliança. Esta é a sua parte na aliança. Ser fiel ao Senhor. Né? Amar ao Senhor. Desejar ao Senhor. Adorar ao Senhor. Esta é a tua parte na aliança que Deus tem contigo. Então vamos cultivar esta aliança para a glória do santo nome de Deus. Vamos cultivar esta aliança para que o nome de Deus seja exaltado na sua vida e você viva uma vida de paz e abundância na presença do teu Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é fiel, do Deus que é verdadeiro, do Deus que te ama e te quer, do Deus que deseja estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, conforme nós ministramos, né? Creio que na semana passada, acho que Deuteronômio não foi na semana passada, né? Que nós ministramos. Que você esteja atento a tudo aquilo que Deus disse esta manhã a você. E que você, agorinha, daqui a pouco, daqui a alguns instantes, você compreenda aquilo que você vai estar fazendo ali, na Santa Ceia do Senhor, para a glória do santo nome de Deus. E Deus te abençoará sempre, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor agora, depois nós vamos orar, né? Você aguarde alguns instantes aí, enquanto eu me posiciono ali para ministrar a Santa Ceia juntamente com a Rosana. Você prepare aí o cálice, prepare o pão, para que nós possamos nos alegrar na presença de Deus, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia.